Então, pessoal, o meu trabalho assim não é nenhuma ideia nova, né? Na verdade, é uma coisa que eu li durante a semana e achei interessante, que é tentar fazer uma distinção, e até pegando o gancho da aula passada do Celso, que tratou de 3 éticas, né? Só que aí eu não vou falar nada da ética do Nietzsche, mas para fazer uma distinção entre as éticas antigas, as éticas da antiguidade, com as teorizações sobre a moral, a ética, a política na antiguidade, e a tentativa mais moderna, do tipo kantiana, para falar da ética, né? Que diferenças há, algumas diferenças que a gente pode apontar são cruciais nesses tipos de ética, né? Como essas éticas, esses escopos teóricos tratam diferentemente o agente moral, né? Quem é esse agente moral, como ele é visto, né? E eu percebi assim que essa ética antiga geralmente pode ser chamada de ética da boa vida, porque a eudemonia ou a eudaimonia, né, para ficar mais transliteral do grego e português, mas o português o certo é eudemonia, né, porque assim a gente também fala democracia, né, e não daimocracia. Então essa ética da boa vida, como a gente estudou também na aula do professor Luiz Roder, a filosofia antiga tende para a felicidade, né? Tende para a realização da arete plena do indivíduo. Fazer aquilo que me é possível, na medida do possível, sempre visando a felicidade própria. Né? Depois da felicidade própria, que ela não é contrária à felicidade da polis, né? Mas primeiro a felicidade do agente, né? Para depois a felicidade da polis, sem entrar em contradição. Eu não tinha nenhum problema com isso. E na filosofia moral kantiana é que essas coisas vão ter um novo enfoque, né? Então, assim, tem alguns pressupostos na antiguidade, algumas prerrogativas, como conhece a ti mesmo, como a filosofia é uma doutrina prática que tende para a felicidade. Essas coisas não aparecem mais na filosofia kantiana, né? É isso que importa. Né? O que importa é agir conforme o dever. Não importa se eu vou ser mais feliz ou se eu vou ser menos feliz, se isso me realiza, se não me realiza. O que importa é cumprir com o dever sem ferir o imperativo categórico, nenhuma das suas formas. Né? Então, um problema que aparece aí, que é a crítica contra a moral kantiana a partir dos defensores da filosofia antiga, é como fica a questão da motivação para agir corretamente, que se chama a tal da acrasia, né? É o problema da acrasia na filosofia kantiana. Como eu posso convencer o agente moral, ou como ele mesmo pode se convencer que mesmo sabendo qual é o bem e como deve agir, mesmo contra a sua própria vontade, porque é o dever, ainda assim ele deve agir. Quais as garantias que nós temos de que ele vai agir assim? Certo? E aí a gente vai ver resultados práticos com isso. Por que a sociedade, mesmo sabendo qual é o correto, tendo noção de qual é o seu dever, ainda assim não age? Isso era uma coisa que era solucionada em parte na antiguidade, porque na ética da boa vida, qual é o sujeito que visa a sua própria felicidade? E essa felicidade tem tudo a ver com o bem, a busca do bem, do sumo bem e do bem na prática, na polis, que era o sinferon, ele vai agir contrariamente a essa vontade. Se é a própria felicidade, então uma coisa impulsionava a outra. Agora, na ética kantiana, pelo menos eu acho que dá para fazer essa interpretação, não sei se é um pouco forçado, quando eu devo agir segundo o dever apenas, mas sem nenhuma motivação, né? Esse dever às vezes não é muito agradável de cumprir, como eu faço para cumprir ele? Eu não vou cumprir, eu não vou agir segundo o dever. Então parece que há esse distanciamento, né? Essa é a proposição do trabalho. Né? Eu tenho um texto complicado ali, mas eu na verdade não imprimi para mim. A virtude, por exemplo, que é um conceito-chave na ética da boa vida, ou nas
teorias éticas da antiguidade, ela não só é necessária, como ela é suficiente e indispensável para agir segundo a ética. Agir eticamente, a moral não é só necessária, né? Poderia estar ao lado de algumas outras coisas, mas ela é suficiente, só ela basta e é indispensável para se agir eticamente. O que faz que um sujeito, aí nessa perspectiva, não age eticamente, no primeiro momento, o Platão vai dizer que é porque ele tem um desconhecimento sobre o que consiste a virtude e como se deve utilizá-la, né, que é o que ele diz lá no Protágoras. Depois, lá na República, no capítulo 2, se eu não me engano, e depois ele acaba corroborando isso no 7, com a alegoria da caverna, que ele vai dizer o seguinte: olha, se o agente moral não está agindo isso, e ele tem todo o conhecimento da virtude, ele não está agindo eticamente, é porque há uma desarmonia das partes da alma, né? Porque então as paixões estão ainda falando mais alto do que a parte mais racional da alma. Mas isso, de certa forma, no primeiro momento, não convence, porque o que é necessário para que se continue agindo sempre moralmente é o hábito. Provocar essa harmonia, mas assegurar essa harmonia agindo de forma cada vez mais constante, eticamente. E aí, então, vai forçar essa harmonia, né, pela atitude sempre mesmo, vamos dizer assim. Né? Porque a felicidade, também a gente viu isso, não é um estado de espírito, mas uma atividade da alma. E a própria alma sendo harmônica, ela vai ter uma atividade que lhe condiz com a virtude, então ela vai encontrar felicidade. Não sei se deu para entender as etapas. Tá? E o Aristóteles não comenta muito essa explicação do Platão, pelo menos eu não sei se comenta em algum lugar, mas ele não tem tanta fé assim de que o agente moral vai agir conforme o bem em qualquer um dos momentos. Ele não vê essa vontade assim de agir conforme o bem tão presente. Até porque ele tem uma outra perspectiva em relação ao bem, né? Porque ele diz assim: se nós temos, não sei se precisa falar, acho que é lá no começo. Lá, bem em si. O bem em si, né, que é o bem platônico, ele se refere isso na Ética Nicomaquis, quando ele está falando do bem em si, ele está falando do bem da academia platônica, e determinados bens, que é geralmente o bem de que ele fala na Ética Nicomaquis, não diferirão enquanto forem bons. Então ele pega e aproxima toda aquela tradição platônica do bem com o bem da Ética Nicomaquis, porque os dois, de certa forma, falam daquilo que é bom para a vida prática. E essa motivação é uma motivação que parte da alma, né? É uma motivação externa. Só que os deontologistas, os kantianos, acham que tudo isso não é importante para a teoria moral. Né? E o que é importante é apenas as condições de possibilidade do agir prático, não condições externas. Né? Na teoria, tanto Aristóteles quanto Platão tem uma grande... pesa muito para eles a educação na polis, né? Para que se acentue essa boa prática do cidadão de bem, vamos dizer assim, através da educação. Então é isso, eu vou ficar repetindo. Ah, é? Não, vou acertar ali que vocês escolheram.
falando nisso, que o dever, fazer por dever, né, é uma coisa tão insólita, uma coisa tão, né, que leva a pessoa a desistir, fazer o que deve, o seu entendimento, né. Mas no caso ali, não tem um imperativo, uma lei maior, algo maior do que eu me sentir predisposto ou querer fazer ou sentir bem com aquilo. Existe uma lei que é a máxima, né, maior, que me faz com que eu vá além da meus desejos, e talvez nem saber, mas eu quero fazer, eu devo fazer, porque eu acredito em algo maior. Mas não me parece que há uma apreciação desse imperativo categórico, que há uma relação entre o bem-estar do agente moral e o imperativo categórico. Ele apenas tem que fazer porque é um imperativo categórico, que se apresenta ali para ele como um dever. Não há uma vontade. Se há uma vontade infante, ela não tem nenhuma motivação externa, ela já está dentro do próprio agente e ela não vai mudar a maneira de razoar sobre o imperativo categórico, as condições de possibilidade do conhecimento. É uma vontade, me parece, bem fraca. Assim. Mas é que leva, de certa forma, ele tem que ter essa vontade. Ele vai racionalizar isso, né? Vai levar com razão, e vai levar até a vontade, né? Do agir, né? É uma vontade mais como um verbo mesmo, um querer, porque ele não pode propor um agente moral sem nenhum querer. Né? Porque o agente moral não pode ser colocado na mesma condição de um animal, vamos dizer assim, um zumbi. Né? Porque então é uma vontade mais como um querer, não é uma vontade schopenhaueriana, assim, uma vontade dos antigos. Não tem um poder metafísico. Ainda há muita vazão para a metafísica na ética dos antigos. Né? Dominada pela razão. Sim, mas ela passa a coisa. Mas é que parece que ela está alienada pela razão, enquanto que nos antigos ela é necessária para o agir moral. Ela não só é necessária, como ela é suficiente para o agir moral. E o próprio agente vai procurar estimular essa vontade porque ela diz respeito à sua própria felicidade, entendeu? Ela motiva a sua própria felicidade. Uma coisa complementa a outra. Depois aqui as virtudes morais que não virtudes éticas. Se faz uma distinção entre ética, moral, de forma ou quando se lê ética que tem que moral. Aonde está escrito? Na ética antiga. Na ética, a gente entrou na ética depois moral. A ética seria a teoria, a moral a prática, ou na verdade a ética seria a moral como o mesmo termo, ou faz distinção dos dois? Qual é a forma de distinção dos dois? Esse ética antigo, vamos dizer que seria o olhar da filosofia enquanto ciência sobre suas várias éticas, né? Então a ética como uma disciplina filosófica da antiguidade e a moral como esse escopo das regras morais, sobre esse estudo mais sobre a virtude, uma coisa mais do indivíduo mesmo. Então dentro desses conceitos de Aristóteles e Platão, qual é a diferença da ética da moral? Uma conceitualizando, seria a ética moral distinta da ética. Acho
que a moral é mais individual lá, né, nos antigos. É eu que estou respondendo. Deixa eu ver, deixa eu pensar no que responder. Agora está apresentando. Eles não estão na aula da manhã. Deixa eu pensar. Não, é que há várias distinções. Eu quero te dar uma resposta mais dos antigos respondendo sobre eles mesmos, entendeu? Porque tem tanto a resposta como ética e moral dentro da distinção entre moralidade e eticidade, e entre prática e teoria. Mas eu não sei se nenhuma dessas respostas diz respeito exatamente ao que os próprios antigos pensavam sobre ética e moral. Entendeu? Eu acho que lá na antiguidade, ética estava mais relacionada à política, como uma ciência, uma disciplina que reunisse o esforço de teorizar sobre a ação moral. Entendeu? Que seria mais individual. Não sei se dá para fazer essa relação. Eu também não quero forçar, eu acho que é mais isso que eu falei do que forçar, entendeu? Ética não vem do ethos, do lugar, a organização da casa. Então seria essa reunião de preceitos morais, uma harmonização entre vamos dizer assim, a conceituação mais individual, aquela conceituação mais da casa, da família, em relação à conceituação mais do tipo do Estado, da sociedade. Né? Não sei se agora eu consigo mais. Não, boa. É uma boa questão para uma Eu acho que não tem essa resposta assim pronta, formulada em nenhum dos escritos antigos. A gente pegar Platão, ele faz assim, ó, moral é isso, ética é isso. Eles não fazem. Eles não fazem essa distinção. Não, em cima do meu texto eu quero dizer moral como uma coisa mais do agente moral e ética mais como uma disciplina filosófica. Isso, na minha visão, mas na antiguidade não tem essa coisa pronta.